Então, pessoal, bom dia a todos. Certo? Hoje, nós vamos criar uma base de conhecimento a respeito de operações entre frações. Isso servirá de base para que nós tenhamos a compreensão de alguns conceitos básicos da matemática financeira. Certo? Até porque, quando trabalharmos a matemática financeira, nós estaremos trabalhando principalmente com percentuais, com porcentagem, e isso vai nos relembrar conceitos básicos a respeito de partes de um todo. E quando a gente lembra de partes de um todo, nós estamos, na verdade, lembrando de termos fracionários, ou frações propriamente ditas. E para isso, eu queria trabalhar com vocês essa relação existente entre frações quando estamos operacionalizando com elas, certo? E aí nós trataremos das operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão entre frações, certo? Então vamos lá. Para nós começarmos, vamos direto ao ponto, né? Com operações com frações. E, de antemão, eu queria tratar com vocês, né, a respeito de frações equivalentes. Por que a importância da gente falar de frações equivalentes? Porque quando estamos, na verdade, pessoal, falando a respeito de frações, estamos falando a respeito de partes de um todo. Quando relacionamos frações, normalmente é apresentado para o nosso estudo ou para a nossa análise números separados por um traço. Esse traço é o que identifica a divisão entre dois lados da fração. Vou pegar aqui um lápis para anotar para vocês. Então, vejam só. Normalmente o que nós temos é o seguinte, ó. Normalmente o que nós temos é o seguinte. Por exemplo, quando denotamos uma fração, 2/3. Só um exemplo, tá? O número de cima é o que chamamos de numerador da fração. Tá bom? O que chamamos de numerador da fração. O número de baixo, o termo de baixo, é chamado de denominador. Ok? Chamado de denominador. Uma fração é uma relação entre o numerador e o denominador. Até porque, se quisermos transformar a fração em um número decimal, nós apenas dividimos o número de cima, que é o numerador, pelo número de baixo, que é o denominador. Desta forma, encontramos o número decimal referente a este quociente. Mas tudo bem. O numerador, denominador, certo? Vamos observar o seguinte. Ó. A fração 1/2. Fração 1/2. Fração 2/4. Fração 4/8. Fração 20/40. 1/2, 2/4, 4/8, 20/40. Percebam que elas representam a mesma proporção, ou a mesma porção do retângulo. O retângulo abaixo, por exemplo, se eu quero identificar a fração 1/2, o que é uma fração 1/2? O que é uma fração 1/2? É eu ter algo que está sendo dividido em duas partes, certo? E eu pego uma. Isso é a fração, identificação, vamos dizer assim, simbólica da fração 1/2. Como ela está aqui representada. Certo? Fração 1/2. Porém, é possível que eu represente a fração 1/2
em outra fração, o que irá representar para a gente uma fração equivalente à fração 1/2. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó. Por exemplo, vamos imaginar esse primeiro triângulo, certo? Vamos imaginar esse primeiro retângulo. Nesse primeiro retângulo, nós dividimos ele em duas partes e pintamos uma das partes. Então, a fração que representa essa parte pintada é a fração 1/2, 1/2. De duas partes, eu peguei uma, ou eu pintei uma, certo? Percebam o seguinte, se no mesmo retângulo eu dividir em duas partes, ao invés de eu dividir em duas partes, eu divido em 4 partes. Agora eu estou dividindo o mesmo retângulo em 4 partes, certo? E vou pintar duas, como está aqui, em laranja. Perceba agora, eu dividi em 4 partes e pintei duas. Vocês podem perceber que nós acabamos pintando a mesma porção, a mesma proporção, certo? Do primeiro retângulo. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho um retângulo e divido ele em duas partes e pego uma, é o mesmo que eu ter o mesmo retângulo, dividi-lo em 4 partes e pegar duas dessas 4. E é o mesmo que eu pegar o mesmo retângulo, dividir ele em 8 partes e pegar 4. E é o mesmo que eu pegar o mesmo retângulo, dividir ele em 40 partes e pegar 20 dessas partes. São frações ditas equivalentes. Como é que a gente representa, ou como é que a gente pode identificar que uma fração é equivalente à outra? Quando encontrarmos a proporcionalidade. Vejam só, porque 1/2 é equivalente a 2/4? Porque a gente entra para proporção. Lembra de regra de 3? Ó? Se a gente multiplicar 1/2 pelos extremos, nós devemos encontrar o mesmo valor. Vamos lá. 1 vezes 4 é 4, igual a 2 vezes 2 é 4. Então, nós acabamos de identificar frações equivalentes, certo? Através de quê? Da proporção existente entre os seus valores. Professor, como é que a gente encontra frações equivalentes? Por exemplo, a fração 3/5. Vamos encontrar uma fração equivalente a 3/5. Você pode encontrar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Por exemplo, 3/5, né? Vamos multiplicar em cima e embaixo por 2. Olha só, vou multiplicar o 3 por 2 e o 5 por 2. Certo? 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Encontrei uma fração equivalente a 3/5. 3/5 é equivalente a 6 décimos. Ou vice-versa, né? 6 décimos é equivalente a 3/5. Professor, posso achar mais? Posso. Certo? Você pode até mexer com 6 e com 10. Ó. Multiplica agora por 3, por exemplo. 10 vezes 3, 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. 10 vezes 3, 30. 18 30avos. 18 30avos é uma fração equivalente a 6 décimos, é uma fração equivalente a 3/5. Certo? Essas três, ambas as três são frações equivalentes, umas às outras. Bom? Então, fração equivalente quer dizer de igual valor. Certo? Vamos imaginar aqui uma pizza, por exemplo. A gente imagina uma pizza dividida em 4 partes e outra pizza do mesmo tamanho, certo? Vamos supor, mesmo tamanho, dividida em 8 partes. Vamos fazer assim. Certo? Aí, ó, vamos supor que eu coma 2 fatias
2 fatias daquela pizza de 4 fatias. Ok? Então, se eu pudesse dizer qual é a representação da fração da parte que eu comi da primeira pizza. Foi uma fração referente a 2 quartos da pizza, certo? Uma pizza de 4 fatias, eu comi 2. 2 quartos. Eu comi 2 quartos da pizza. Aí se eu dissesse, nessa segunda pizza de 8 fatias, eu quero comer a mesma quantidade, supondo que a pizza é de mesmo tamanho da primeira, tá? Eu quero comer a mesma quantidade da outra. Então, o que é que eu faço? Ao invés de eu comer só 2 fatias aqui, eu vou comer quantas? Para ser equivalente. Eu vou comer 4 fatias. Veja só. Então, agora, a fração que representa a parte que eu comi dessa segunda pizza é 4 oitavos. Certo? Mas percebam que a parte que eu comi na primeira pizza, comparando com a parte que eu comi na segunda pizza, são iguais. O que quer dizer que 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes. Né? São frações equivalentes. Ou seja, possuem o mesmo valor quantitativo, digamos assim. Ok? Vamos continuar para a gente já ir direto para as operações. Gente, olha só. A primeira, ou as primeiras 2 operações, a gente vai falar delas juntas, tá? De uma só vez, porque elas denotam da mesma explicação. Ok? Adição e subtração de frações. Primeiro, com denominadores iguais. Certo? Com denominadores iguais. Lembrando, o que é o denominador de uma fração? É o número que fica na parte de baixo do traço. Ok? Por exemplo, a fração, ou as frações 1/5 e 3/5. Elas têm denominadores iguais, ó, 5 e 5. O número que fica na parte de baixo é igual, ou são iguais, certo? Na adição, com denominadores iguais, o que nós temos é o seguinte, ó, 1/5 mais 3/5, certo? Vamos supor que 1/5 seja essa partezinha aqui, ó. Vou apagar aqui, só. Vamos imaginar que 1/5 seja essa partezinha aqui, ó. 1/5. Ok? E que 3/5 seja isso aqui, ó. 3/5. Certo? Então, de forma lógica, ó, se eu quero somar, eu tô pegando algo e está relacionado ao mesmo todo, a mesma comparação de um todo. Esse todo tem 5 partes, certo? Imaginário. Esse todo tem 5 partes. Então, se eu tenho uma parte dessas 5 e quero somar com outras 3 partes dessas 5, então o que é que eu tenho? 1/5 mais 3/5. Certo? O todo ele continua igual. 5, 5, 5. Esse é o todo. Eu tinha uma parte das 5 e quero somar com outras 3 partes das 5. 1 mais 3, 4 partes das 5 possíveis, né? Então, de forma prática ou mais direta, quando queremos adicionar frações
que tem denominadores iguais, o que é que a gente faz? Gente, repete o denominador, ó, 1/5 mais 3/5. Denominadores iguais, ó, 5 e 5. Nós repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. 5 e 5, repetimos. 1 mais 3, 4. Resultado, 4/5. Certo? Então, na adição, com denominadores iguais entre frações, nós repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. Estão gravando aí, tá? Óbvio que o mesmo vale para a subtração. Ok? Se eu tenho, gente, ó, 6 partes de um total de 8 e quero tirar dessas 6 partes de um total de 8, eu quero tirar 4 partes de um total de 8, o que é que eu tenho? O mesmo todo, 8, certo? Aí, ó, eu retirei 4 das 6. 6 menos 4, 2. 6 oitavos menos 4 oitavos, resultado, 2 oitavos. Então, o mesmo vale para a subtração entre frações de mesmo denominador. Denominadores iguais, ó, 8 e 8. Repetimos, certo? Subtraímos apenas os numeradores. 6 menos 4, 2. 6 oitavos menos 4 oitavos, resultado, 2 oitavos. Então, na adição com denominadores iguais, conserva o denominador e soma-se os numeradores. Na subtração com denominadores iguais, entre frações, né, claro. Conserva o denominador e subtrai-se os numeradores. Okay? Vamos lá, né? Agora, a adição e subtração de frações, quando os denominadores eles são diferentes, certo? Se os denominadores são diferentes, pessoal, porque estamos tratando do mesmo todo que está dividido em partes diferentes, certo? Vejam só. Olhem para, olhem para esta figura, né, e comparem com esta figura aqui. Vamos primeiro para a operação, vocês vão entender. Olha só. Eu quero somar 2/3, certo? Com 1/2. Eu quero somar, na verdade, ó, falando de forma ilustrativa, eu quero somar essas duas figuras. 2/3 e 1/2. Preste atenção que a figura de cima ela está relacionada a duas partes de um total de 3. Vamos imaginar aqui, ó, que pudesse ter outra parte aqui semelhante às outras apresentadas. Então, se eu só tenho duas de um total de 3, eu tenho a fração 2/3. Tudo bem? E tudo bem, né? Se eu tenho, ó, uma parte de um total de duas, eu tenho a fração 1/2. Eu quero somar essas duas frações, 2/3 com 1/2. Porém, de cara eu não consigo porque elas estão representadas ou estão relacionadas a respeito de um todo que está dividido em partes diferentes. Certo? A primeira imagem está dividida supostamente em 3 partes e a segunda imagem, em vermelho, está dividida supostamente em 2 partes. Então, são denominadores diferentes.
que eu faço? Eu vou mexer nas duas frações. Eu vou encontrar frações equivalentes. Eu vou encontrar frações equivalentes a 2/3 e 1/2 que possuam o mesmo denominador. Porque aí a gente mata a charada. Se as frações tiverem o mesmo denominador, a gente soma apenas os numeradores e repetimos o denominador. Vamos lá. 2/3 é equivalente à fração 4/6. E 1/2 é equivalente à fração 3/6. Professor, por que eu encontrei, ou como eu vou saber que eu deveria encontrar as duas frações com o denominador 6? Como é que eu sei disso? Vejam só. Você tem que pensar da seguinte forma. Os denominadores aqui são 3 e 2, certo? Você tem que imaginar um número, o menor número, que é resultado de uma multiplicação entre o 3 e outro número e entre o 2 e outro número. De forma prática, você está encontrando múltiplos. Por exemplo, quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, vai de 2 em 2. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, vai de 3 em 3. Qual é o menor múltiplo em comum entre o 3 e o 2? Na sequência do 2 e na sequência do 3, ó. O menor múltiplo é o 6. Comum entre o 3 e o 2. Então, o que a gente encontrou? O denominador comum entre o 3, certo? E o 2. Ou um denominador comum entre as duas frações. Então, o que é que eu quero dizer? Que as duas frações agora terão um denominador 6. Isso quer dizer que eu estou mexendo nas duas. Veja, o 3 se transformou em 6 e o 2 também se transformou em 6. Certo? Aí você pode pensar, como é que o 3 se transformou em 6? Eu multipliquei ele por quanto? Por 2. E como é que o 2 se transformou em 6? Eu multipliquei ele por quanto? Por 3. Só que o que eu faço na parte de baixo, eu tenho que fazer na parte de cima. Então, olha só. Se eu multipliquei o 3 por 2, para se transformar em 6, eu também tenho que multiplicar o 2 por 2. Para compensar. E 2 vezes 2 é 4. Então, a primeira fração será 4/6. E a segunda fração, ó. O 2 se transformou em 6, perdão. Quer dizer que eu multipliquei ele por 3, claro, né? Então, 1 também será multiplicado por 3. 1 vezes 3, 3. As novas frações são essas. 4/6 mais 3/6. 2/3 foi substituído por 4/6 e 1/2 foi substituído por 3/6. Agora, percebam o seguinte, ó, que as duas frações têm denominadores iguais. Então, o que a gente faz nesse caso? Nós repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. Ó. 4 mais 3
7. 7 sextos. Então 2 terços mais 1 meio é igual a 7 sextos. Certo? 2 terços mais 1 meio é igual a 7 sextos. O mesmo vale, ó, a mesma ideia para a subtração. Vamos ver? Adição e subtração de frações. Agora vamos lá, para a subtração, certo? Nós temos aqui 3 quintos menos 2 décimos. Aí você pode pensar, nesse caso, aqui embaixo, 3 quintos, certo? Menos 2 décimos. Igual a. Olha só. Então, pensar o seguinte, ó. Denominadores diferentes, certo? Então, calma aí. Para conseguir adicionar ou subtrair, você tem que ter frações com denominadores iguais. Então, vamos lá. Ó. Vamos encontrar frações equivalentes. Vamos mudar as duas. Vamos mudar as frações. Mas percebam o seguinte, ó. O denominador da primeira fração aqui é 5. E o da segunda é 10. Aí você pode imaginar o seguinte. Tem como 5 se transformar em 10. Não tem? Tem como 5 se transformar em 10. Para trabalhar com o mesmo denominador. O 5, para se transformar em 10, você pode multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. Só que o que você faz embaixo, tem que fazer em cima. 3 vezes 2 também, igual a 6. O que é que eu fiz? Eu substituí a primeira fração, 3 quintos, por uma fração equivalente com o denominador 10. 6 décimos. Certo? A outra fração é 2 décimos. Precisa mexer nela? Não precisa. Porque ela já tem denominador 10, ó. Ok? Agora tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, ó. Denominadores iguais, as duas frações. O que é que eu faço agora? Repito o denominador e subtraio. Já que é uma subtração, eu subtraio os numeradores. 6 menos 2, 4. Professor, no outro exemplo você mexeu nos denominadores das duas frações, porque foi necessário. Lembram? Os denominadores das outras eram 2 e 3. Não tem como 2 se transformar em 3 e nem tem como 3 se transformar em 2. Então, naquele caso, a gente ia para o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Nesse caso, o 5 e o 10, que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10, é o 10. Tem como o 5 se transformar em 10 e o 10 já é 10. Então, só precisa mexer no 5. Beleza? A gente tem que ter essa coisinha aí em mente. Você pode fazer outros exemplos, ó. Falando de adição. 1/4 mais 2 terços. Vejam. Tem um exemplo, tá? Fazendo aqui com vocês. 1/4 mais 2 terços. Denominadores são diferentes, certo? Aí você pode, ó, encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, ou entre 4 e 3. Professor, eu tenho que sempre ficar lembrando
da sequência dos múltiplos de 3 e da sequência dos múltiplos de 4. Não. Pode fazer o seguinte, ó. Calcular o MMC. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 3. Vocês vão lembrar, ó, disso. Aquela barrinha. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 3. Você vai dividindo, ou tentando dividir, os dois termos pelo mesmo número. Ah, professor, não tem nenhum número que divida o 4 e o 3. Então vai por partes. Tenta dividir o 4. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Certo? O 3 não conseguiu ser dividido? Repete. Continuando. Eu tenho aqui 2 e 3. Dá para dividir o 2 por 2, né? Só pode por 2. 2 dividido por 2 é 1. O 3 não consegue ser dividido. Repete. Agora eu tenho 1 e 3. Quando eu chego em um deles com resultado 1, esquece aquele. E vai para o outro agora. 3 só pode ser dividido por 3. 1, repete. 3 dividido por 3, 1. Acabou. Então, qual será o MMC entre 4 e 3? É a multiplicação entre os divisores. Ó, dos dois. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O que ele quer dizer com isso? Que as duas frações agora serão substituídas, ó, por outras duas com o denominador 12. Certo? Aí você pode pensar, o 4 para se transformar em 12, ó, quer dizer que eu multipliquei ele por quanto? Por 3. Então, em cima, você deve também multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. O 3, para se transformar em 12, quer dizer que eu multipliquei por 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu multipliquei em cima também por 4. 4 vezes 2, 8. Então, ó, 1/4 foi substituído por 3 dozeavos. E 2/3 foi substituído por 8 dozeavos. Frações equivalentes. O que a gente faz agora? Ó, adição, né? Repete o denominador, que são iguais, repete, e soma os numeradores. 3 mais 8, 11. 11 dozeavos. Então, 1/4 mais 2/3 é igual a 11 dozeavos. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes, que a gente acabou de ver. Ó. Caso a adição ou subtração que iremos realizar tenha frações com denominadores diferentes envolvidos, precisaremos encontrar frações equivalentes às dadas, de forma a deixar as duas frações com o mesmo denominador. Tá bom? Então, esse é um resumo do que a gente acabou de fazer. Ok? Na próxima, a gente iria falar a respeito da multiplicação. Com certeza não dá tempo. Então, eu retomo na próxima aula com multiplicação e divisão, e aí a gente já entra nos valores de percentual, de porcentagem, para a gente iniciar o nosso estudo sobre matemática financeira. Tá bom, galera? Ficamos por aqui. Hoje iniciamos o terceiro bimestre. Tá bom? Hoje acabamos de iniciar o terceiro bimestre. Valeu? Fiquem com Deus e aguardem as notas.
do segundo bimestre, né? As médias. Então, pessoal, um abraço a todos.